Boa noite, galera. Mais um episódio do Vai de Magrela. Vocês estão achando estranho? Tô sozinho de novo. O meu parceiro, meu irmão Leandro, tá viajando. Segundo ele, é trabalho de novo na Bahia. Mas enfim, hoje a gente tem mais um episódio aqui do Vai de Magrela. Lembrando, né, que a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores. Temos a Seg Service, que é seguranças eletrônica, portaria, cerca elétrica, câmeras, tudo eletrônico. Então vocês vão procurar lá o Guilherme, Gisele e o André na Seg Service. E também a Casa Figueroa, lá na Praia Grande, com o Júnior e com a Cíntia. Móveis planejados, móveis de acordo com a sua necessidade, não conforme o seu ambiente, conforme a necessidade da sua família. Enfim, gente, como eu tô sozinho hoje, vocês estão estranhando também, semana passada a gente não teve um rolê de Tu Vai de Magrela. Por quê? Porque semana passada o Leandro estava gripado e eu com dengue. Aí, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o programa. Mas ainda estamos no mês de outubro, como todo mundo conhece, Outubro Rosa, né? E hoje a gente tem um programa muito especial ainda falando dessa campanha que não pode ser só no mês de outubro, tem que ser o ano inteiro. Então, hoje a gente vai falar com o Antônio e Camari, que eles têm um projeto chamado Marido Junto. Então, já a gente vai falar muito sobre isso. E para a gente começar a história, né, que não é uma história que começou agora, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, nos bastidores, é um casal que está junto há 30 anos. E como o Antônio sabe das datas perfeitamente, ele vai começar contando da história deles, para depois a gente entrar no projeto, né, Marido Junto. Antônio, com você, boa noite, Mari, fiquem à vontade. Boa noite, obrigado pelo convite, a gente ficou super feliz. Muito obrigado. Ficamos mesmo, nossa, uma realização, assim, foi. A gente tinha muito vontade de vir aqui. Legal, a gente agradece aí. Então, Antônio, como eu falei, né, tá contigo, né, cara, 30 anos junto? 30 anos junto. Que um atura o outro? Não, né? Não vai falar que suporta um outro também. Não, Vai apoiar. Mas assim... Ó, que a Mari falou que ela bate mesmo, e se esquecer das datas... Você não é brava? Eu levo bronca mesmo. Porque normalmente eu me perco muito em data mesmo. Se a gente for lembrar o comecinho da gente, né, que a gente se conheceu, a gente foi apresentado por uma amiga nossa de muitos anos. Eu brinco que ela foi até a nossa fada madrinha, né, que apresentou a gente. E, na verdade, nós tínhamos um caminho meio diferente, né? A Mari, na época que eu conheci ela, estava noiva. Você roubou? Né, vamos dizer que quase. Né? Quase. E aí eu consegui conquistar, mas o primeiro dia que eu conheci ela, se for uma coisa engraçada que aconteceu, que essa amiga foi apresentar a gente, foi ali no centro da cidade, que antigamente o pessoal saía do serviço do centro da cidade e ia pro bar, ali tomar cerveja, final de semana, sexta-feira. Happy hour. E era meu aniversário. E era aniversário dela. Aí uma amiga Que dia é o aniversário dela? Que você 11 de março. 11 de março. Sabe por quê? É um dia antes do dele. Entendi. Por isso que ele lembra. Dia 13, então é pertinho. Sim, não dá pra esquecer. E aí essa amiga insistiu comigo, não, vai lá, vou te apresentar essa amiga, porque acho que vocês combinam bem, vai lá. Eu fui, só que era aniversário dela e eu cheguei depois que saiu o serviço, né? E aí eu cheguei lá, tava os amigos lá no bar e aquele horário do que eu cheguei lá já quase 10 horas da noite, tá aquela situação que já tomou cerveja. Isso, tá todo mundo mais alegre. Houve a apresentação de primeiro momento, mas uma apresentação muito assim, meio deixada de canto. Mas ele chegou bem no final. Não me deu a mínima. Acho que não, chegou no final. Aí essa amiga ficou muito chateada, poxa, não deu pra vocês, mas ele entende o aniversário, tá, eu vou tentar entender. Aí remarcou outro encontro. Sim. Aí remarcou outro encontro que naquela época o que a gente fazia, né? Final de semana tinha todo videocassete, né? A gente colocava, reunia o pessoalzinho pra ver vídeo, filme. Não tem detalhes que vão pensar que a gente é antigo. A gente é meio antigo, né? Não, imagina, ninguém tá percebendo. 30 anos juntos, ninguém percebeu, né? Vou dizer que era uma época muito boa. E aí essa amiga, vamos de novo, teve realmente o reencontro da apresentação que precisava ser feita. E aí o que aconteceu? Ela sentou do meu lado e a gente vendo o vídeo, naquele tempo eu fumava e tudo, fumo até hoje, e ela veio toda delicada me dar o cinzeiro pra mim e eu fiz assim, peguei o cinzeiro, virei e não dei muita mínima, ou seja, né, vou dar o troco, aquela coisa de, vou dar o troco nesse momento. Mas assim, isso foi coisa de início, mas agora a gente tá assim, não se separa, é grudado, a gente tá junto pra tudo, né, e seguimos sempre juntos. Ainda bem.
Contou certinho, Mari? Contou. Contou certinho? Então tá bom. Se ela contou certo, então tá bom. Então vamos lá, a gente fez esse primeiro bate-papo aí para começar um pouquinho da história de vocês, né? Pra gente entrar no projeto em si, Marido Junto. E aí, Antônio, Mari, como é que começou essa história? Como foi? O porquê foi? Assim, referente ao Marido Junto. Sim, né? sim. Tudo começou porque quando eu soube, né, do diagnóstico, tudo, passei... Que ano foi? Foi em 2017 você iniciou, né? 2017 eu descobri o primeiro tumor, né? Aí até fazer os exames, tudo, para saber se era benigno ou não. Aí eu fui operada em 2018, porque demora um pouquinho. 15 dias para saber que tipo que é. Mais 15 dias para marcar o exame para tirar um fragmento. Demora muito esses negócios. Então, até marcar cirurgia, exame, todos os exames que tu tem que fazer para operar, pós-cirúrgico, nossa, demora muito. Aí, chegou as festas, aí eu só fui operada em 2018. Foi o primeiro tumor, né? Eu tive 5 tumores numa mama só. Então, até aí, o médico que eu fui era um mastologista. E ele falava assim, vamos operar e você vai estar curada porque não é nada grave. Aí, primeiro eu tive em 2018, depois de 6 meses eu tive outro, 4 meses outro, 3 meses outro e 8 meses outro. Foram na sequência? Foram, bem na sequência. Aí, quando um amigo dele falou assim, se você não trocar tua mulher de médico... tu vai perder tua mulher. Aí indicou um médico que foram 2 tias deles, né? Isso. É um médico que é o Dr. Fábio e a Eda. Aí nós fomos lá. E só que eu falei pra ele, se o médico falar em quimioterapia, eu levanto e venho embora. Só que o médico olhou meus exames na mesa e ele viu que no exame constava que eu tava com uma lesão. E aí ele falou, Mari, de 2 centímetros passou para 6. E infelizmente tu vai ter que perder metade da mama. E nisso pra gente, aí começou, né? Aí ele falou, melhor, vamos fazer um PET scan? Porque normalmente um câncer de mama vai para outro órgão. Pode ir pro pulmão, pro rim, bexiga, útero, enfim. Então vamos fazer esse exame. No dia que nós fizemos lá o exame e voltamos... realmente eu só tinha na mama, graças a Deus. Mas ele falou que eu ia ter que fazer uma quimioterapia, começar com quimioterapia, depois eu ia operar e depois eu passaria para rádio. Aí foi quando eu cheguei, um não olhava pro outro lá na frente do médico, a gente não tinha coragem. Porque tu falar que tu vai começar a fazer quimio E aí eu vou te fazer uma pergunta já. No primeiro momento, quando ele deu a notícia... foi um trauma ou falta de conhecimento? Porque hoje você tem uma outra visão. Tenho. Né? Foi falta de conhecimento falta mesmo. De conhecimento. Porque quem nunca passou por isso? E quem escuta dizer pessoa tá com câncer, tu já fala, coitado, vai morrer, né? Todo mundo pensa nisso. Sim. Todo mundo. Até eu pensei de mim mesma, né? Então faltou aí falta de conhecimento. Muito. Hoje você, quando vê uma pessoa numa situação, você eu acredito... prontamente que a pessoa vai se recuperar. Sim. Porque hoje a medicina está muito evoluída. Até mesmo nos casos que a pessoa descobriu já tardio, de repente a medicina está tão avançada que de repente ele pode se curar, por que não? E a fé do ser humano é muito forte, né? Eu costumo dizer que justamente por causa dessa falta de informação, foi justamente por isso que surgiu o Marido Junto mesmo, né? Porque a gente ia entrar nisso, mas vambora, Antônio. Não. Já começou? Não, é só porque realmente, no momento, é um choque que a gente realmente recebe, né? E a gente... Como ela falou, vocês nem se olhavam, ficou ali na preocupação o que dizer um pro outro, né? Eu acho que às vezes até o médico não é obrigado a explicar tanta coisa, né? A gente... A realidade, né? A gente é apaixonado um pelo outro, né? Então, é como se cortassem, assim, sabe? Tivesse alguma coisa no meio de nós, assim, nos separando. É horrível, cara. A sensação, assim, que tu toma na hora, assim, é horrível, né?
É por isso muito que a gente ruim. no momento não se olhava, Não né? se olhou. Aí pegamos, vamos conversar dentro do elevador. A porta do elevador abriu, tava lotada de gente. Entramos eu e ele. A gente não se olhava. Eu Mudos. Mudo. E a lágrima escorrendo, né? E eu de cabeça baixa. Aí quando eu saí, a minha mãe sempre falou assim: quando tiver com perrengue, abraça uma árvore. Porque a árvore é o ser de Deus que mais tem energia. Saí de lá para ser a árvore e falei assim com Deus, né? Me ajuda, que agora é guerra, é guerra. Guerra, é guerra. Aí foi quando eu olhei para ele e falei: eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que você conte a ninguém. Sabe por que eu falei isso? Porque sou uma pessoa muito bem conhecida, eu tenho muitos amigos. Muitos mesmo. Você deve ter entrado no meu Instagram, Sim, você viu. sim. Eu tenho muitos conhecidos, entendeu? E eu não queria ninguém chorando por mim. Pelo contrário, eu queria que as pessoas ficassem felizes por mim, não chorando. Então eu falei assim, aí quando passar o tratamento, acabar tudo, eu vou contar, tive câncer, né? Tô aqui, tô inteira. Não sei, eu sempre acreditando numa forma positiva, mas lógico, com medo, né? Esse momento que a gente saiu, que ela se abraçou, que ela falou isso pra mim, eu até falei pra ela assim, no seu tempo, na sua hora, quando você estiver preparada para isso, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai explicar para as outras pessoas o que está acontecendo. Mas a gente vai aguardar o seu tempo. Primeiro você quis cair a ficha, né? Porque para nós difícil, dois né? precisava cair a ficha, precisava entender aquele momento dela e para mim também a ficha também foi complicada. Mas eu sei que é muito mais difícil para ela. Mas eu sabia que eu tinha que entender aquele momento, eu não podia forçar ela a nada naquele momento. E aí, partindo daí, desse primeiro momento... Aí, desde o primeiro diagnóstico, eu ia falando pra ele, vai falando pro pessoal quando te chamar. Aí teve um dia que ele deu dó dele. Porque eu comecei a fazer químio e eu olhava o celular assim, eu já ficava enjoada, sabe? Imagina uma pessoa que fala pra chuchu ficar enjoada porque ficava falando. O meu enjoo vinha da minha fala, tu acredita? Aí eu falava pra ele assim, fala com o pessoal no celular, vai falando que eu tô bem, né, tal. Aqueles que perguntarem, aí ele ficou um dia 24 horas só falando. Aí eu falei pra ele assim, abre um grupo, bota todo mundo lá dentro e tu só vai passando o boletim, sabe, da minha evolução. Aí ele, mas e nessa época aí né, o WhatsApp era 256 pessoas só. Não dava todo mundo. Fora então as a ligações, gente, né? mas até aí a gente ainda não tinha falado pra ninguém, era só pra família. Só os mais próximos. Era o mais próximo mesmo, que a gente ainda não tinha contado pra ninguém. Sim. Aí quando eu fui fazer a primeira químio, que eu já tava... E no seu trabalho, como que ficou nisso? Foi outra coisa difícil. Na época eu tava na Rapagiloide, trabalhando lá. Lá era cerca de 150, eram 2 andares. 150 pessoas em cima e 150 embaixo. 300 pessoas. E aí eu tive que avisar que eu ia me afastar, né? 1 ano pro tratamento. Aí Mas sem entrar muito no mérito que estava acontecendo. Ou você já falou? Não, já contei. Aí o gerente... Teve que contar. Gerente conversou com todos os gerentes de áreas e cada gerente de área conversou com o seu coordenador. Aí eles conversaram com cada funcionário. Vocês tenham atenção com a Mari. Eles fizeram todo sabe? Eles eram muito legais. Ainda são até hoje, são uns amores pra mim, entendeu? E aí teve um dia, que era o meu último dia, 16 de outubro, não quero esquecer. E eles foram todos de rosa e me chamaram assim, o diretor veio me chamar. Vem aqui, Mário, quero falar com você em particular. Eu falei, o diretor veio na minha sala me chamar, lascou, né? Antes de eu sair de licença, acho que eu vou ser mandada embora. Aí levantei e fui lá. Mas só que quando eu cheguei assim, tava todo mundo me esperando e batendo palma pra mim. Só de eu falar, vai já entrar. Emociona. Aí vieram até os mais novinhos, sabe? A molecadinha que tinha recém... Porque eu sempre fui de falar com todo mundo. Pra mim não tem hierarquia de presidência com a pessoa que vai e retira o lixo. Então, imagina, eu me despedindo de quase 300 pessoas. Ai, foi uma legal. Eu tenho a foto até hoje. Que legal. Muito legal.
E aí o Antônio era o responsável por passar os boletins do andamento. A primeira vista e formar a família. E aí o pessoal começou a perguntar muito, e aí foi quando eu comecei também para aprender também, a me informar. Eu comecei, a primeira coisa que eu fazer foi no Google procurar como eu poderia ajudar, né? Como acompanhar, ou ajudar, até pesquisei como o marido ajudar. Surgiu foi através disso tudo, né? Do aperto de muitas pessoas, que depois veio a público, que depois a gente conta como é que foi para não atrapalhar. Não, fique à vontade. Porque vai vindo as coisas na cabeça, a gente vai lembrando e atrapalha tudo, né? Aí ele fez a página Marido Junto, até por uma foto que ele pesquisou no Google, né? Foi. Fala um pouquinho da foto. Então, eu comecei a pesquisar no Google para poder ajudá-la, e aí numa dessas pesquisas apareceu, a primeira coisa que me deixou muito impactado é que mais de 80% dos maridos abandonam as esposas, ou no início do tratamento ou durante o tratamento. Eu vi uma postagem sua falando sobre isso. Isso me deixa muito apreensivo quando eu escuto ainda hoje isso. Se ele não me deixou, agora não deixa mais, né? Já passou por tudo, né? E aí, também como ia abandonar? Já tava uns 25 anos, se estão 30 né? Agora não vai, né? Assim espera. E aí, né, durante essa pesquisa também, eu encontrei uma foto que até na página, tá bem no início lá da página, que era um marido que ele estava trabalhando em casa mesmo, ele estava com uma mesinha pequena no corredor, e ele de frente à porta do quarto da esposa, porque ela estava fazendo tratamento, então ele estava trabalhando ali para poder ajudá-la naquela forma. E ali eu comecei a pesquisar como ajudar, o que fazer, procurar como ajudar em alimentação, procurar o que eu poderia fazer para divertir, até para fazer, porque normalmente quem fazia a comida era ela, e nesse período não tinha como, né, porque ela se enjoava com tudo, então teria que me virar, mas ela se esforçou bastante, fez bastante coisa. Então eu aprendi. Eu costumo dizer que eu continuo aprendendo, né? Dessa forma. Por uma necessidade. E aí foi muito legal porque isso deu uma proporção para mim aprender. E aí, quando eu iniciei a página, algumas pessoas vieram e me criticaram, outras não acreditaram, outras vieram dizer para mim que eu queria ficar famoso, virar blogueiro. E eu falei que o sentido principal não era esse. O sentido era para o pessoal acompanhar, para saber dela, algumas coisas dela, e para mim aprender também. Porque a gente, como homem, como parceiro, que nem eu acompanhei ela nas consultas e tudo, mas a gente não tem um caminho para que possa dizer, olha, você para acompanhar você pode fazer isso, aquilo outro, ou você tem que procurar uma ajuda psicológica para ela e para o próprio marido também, mas para iniciar esse foi o caminho. E aí teve uma pessoa que até falou para mim assim, você está querendo virar blogueiro e você está preparado que a sua esposa não vai ficar numa cama? Isso me assustou muito. Nesse período nós já estávamos em 2017, 2019, você ia começar já tratamento mais de quimioterapia. E aí eu pensei, poxa, em 2019 uma pessoa ainda pensar nisso, aí a gente vê, voltando a fita, quantas pessoas não estão preparadas para isso e que não procuram se informar. Foi a pergunta que eu fiz, né? É um temor, né? Um medo ou falta de conhecimento? Esse tratamento todo, essa trajetória toda que a gente passou e que a gente está passando, levando comunicação e informação para tanta gente, vamos derrubar todo esse tabu aí que existe, sim. Entendeu? Sim. Mesmo porque hoje em dia, né, existem vários tratamentos e hoje em dia ainda tem muitas pessoas que se assustam, né? Essa palavra câncer ou de mama, qualquer outro tipo de câncer, as pessoas ainda se apavoram muito com isso. E a gente sempre lembra, né? É bom lembrar que iniciando, tendo todo o cuidado de início, você tem uma quase mais de 70%, 80% de cura, mas que precisa se iniciar mais brevemente possível, né? Então, para mudar um pouco essa... que não tenha medo, né? Quem tá... Tem um caso de uma conhecida minha, ela descobriu sozinha que estava com câncer de mama e ela não contou para ninguém da família, foi fazendo os exames. Só que o titular da conta do plano de saúde era a filha. E aí deu um problema no plano na hora de liberar uma autorização de exame, a ressonância, e ela não podia ir fazer sozinha. Aí o laboratório ligou para titular para ela liberar, falar com o plano e ela também vir junto, porque ela não podia fazer ressonância sozinha e ela estava dizendo que vinha junto. Para a filha foi uma facada, um baque, né? Um baque. Nossa, como assim? Minha mãe, ela vai fazer um procedimento para verificar o tumor na mama direita, esquerda, sei lá, que não lembro, né? Então, tem gente que passa por esses perrengues de não querer contar pra família, entendeu?
Mas a mentira em perna curta, né? Só uma coisa também que foi até gozada que aconteceu. Depois a gente riu tudo isso, mas eu até entendi na hora, um momento, o susto que ela levou. A Mari estava também em tratamento quando a gente fez boda de prata, 25 anos de casado. Eu fiz uma festa surpresa para ela. Ela não soube de nada, até o vestido, ela foi comprar o vestido sem saber que era para a festa dos 25 anos de boda de prata. Preparamos tudo, ela já estava no andamento do tratamento, ainda ia iniciar um período mais pesado, que nós sabíamos que ia iniciar, mas tinha que preparar alguma coisa e eu queria fazer uma coisa diferente. Muitas pessoas ajudaram para evitar dela descobrir. Eu não consegui dar meu depoimento no dia. E conseguimos fazer a festa. Devendo. O que foi mais engraçado? Ela chegou na festa, foi tudo surpresa. A festa dela, sem ela saber que a festa era dela. A comemoração dos 25 anos de boda de prata. Um bom planejamento, hein, Foi no Antônio? salão, quando a gente chegou, tava todo mundo, tava a cortina fechada, foi uma surpresa de estar todo mundo. Cumprimentamos, entramos e chegamos na mesa para tirar as fotos. Passamos pro lado de trás da mesa, o fotógrafo na frente, ela pega e fala assim para mim: eu não trouxe meu cartão de crédito. Eu juro, eu quase tive vontade de matar. Sabe por quê? Não é. Ela tava pensando como que ela ia pagar. Porque Mas sempre depois eu que disso- organizei as festas todas. Ele aprendeu a fazer festa comigo, tá? Mas aí, Então aprendeu muito bem, então. mas aí depois disso tudo, porque ela continuou na festa no início ainda meia fechada. E aí veio a minha preocupação na cabeça: será que ela está pensando que eu estou fazendo tudo isso à festa porque eu acho que vai acontecer alguma coisa com ela? Não, nem passou isso na minha Mas cabeça. na hora me passou esse momento porque ela ficou muito tempo fechada ainda na festa. Depois ela se soltou mais. Mas essa pergunta, ela falou pra mim: eu não trouxe cartão de crédito, eu quase tive vontade de matar ela. Ah, não sei, né, se tinha que pagar alguma... Eu vi tanta gente, porque é aquele tal problema, né? Tu conhece muita gente, quando tu faz festa, tu se lasca, É verdade, né? é verdade. Tu se lasca, aí não deixa de convidar um, é inimigo, né? Vira inimigo. É verdade. Convidou todo mundo da família, esqueceu aquela tia, o amigo, aí já lascou. Mas ele soube organizar direitinho, graças a Deus. E foi até legal. Só que eu até brinco com todo mundo que eu encontro. Pô, desculpa, aquele dia eu não consegui dar o depoimento, porque eu sabia que eu ia começar a dar um passo misterioso na minha vida, né? Que eu não sabia pelo que eu ia passar. Não sabia as consequências, né? Ainda não tinha falado com o médico lá, entendeu? Sim. Então eu não sabia nem pelo que eu ia passar. Então o medo era muito grande. Sim. Entendeu? Pessoal, vou dar boa noite aqui para os nossos ouvintes que estão aqui, tem bastante gente acompanhando. E lembrando que Tu Vai de Magrela fica disponível no YouTube. A grande parte da nosso público assiste depois, né? Às vezes não assiste ao vivo. Mas a gente tem aqui o Luiz, o Eduardo, a Isabelle, o Júnior da Casa Figueroa também presente com a gente. Manuel Alonso, um abraço, meu amigo. O Alessandra, a Mari tá aqui também, mas ela tá acompanhando no YouTube. A Isabela, a Laura, a Andréa Borrelli, a Fabiana, a Isabela. Enfim, tudo lá do serviço. tudo do serviço. Estão perguntando do Leandro. O Leandro ainda continua trabalhando na Bahia, por isso que eu estou fazendo sozinho. Mas ele tá online aqui, inclusive dando alguma bronca minha aqui, que ele quer fazer uma pergunta, né? Que o Leandro tá online e quer fazer pergunta. Ele deve estar se coçando. Tá lá. Se eu bem que conheço ele. Exatamente. E aí a pergunta dele, né, que ele colocou aqui, eu vou ler para você. É direcionado, Antônio, eu não sei por que as perguntas direcionadas, porque o nome do projeto é Marido Junto, né? Se lasca. E aí, criamos a página, né, em 2019, se eu não me engano, né? E aí, qual foi o primeiro momento? Você falou que algumas pessoas sentiram um pouco de resistência e tal, mas em si, o que você falou? Vou colocar aí, porque eu acho que é importante para as pessoas, né? Isso pensando no marido, né? Porque assim, por mais que a gente conheça alguma coisa do tratamento de câncer, a Mari já falou dos perrengues e tudo mais, mas e você com o marido, como ajudar? Né? Foi esse o intuito de criar o projeto? Foi justamente isso. As minhas pesquisas que eu fiz, porque como eu tinha que eu mesmo fazer curativos ou alguma coisa de alimentação para ajudar, então eu comecei a pesquisar e postar também na página. Então, mas você começou a pesquisar e não achou muita coisa de marido? Não, de marido assim, que ajudasse ou que fizesse alguma coisa, não. Para ser bem sincero, eu não encontrei nada. E a partir do momento que você começou, aí começou um público, Sim, né, de alguns maridos. A vir me chamar também, procurar pelo direct, perguntando algumas dúvidas que tinham. E teve até uma, eu comento até muito, né, que me marcou muito, que é um rapaz que era do Piauí.
que ele me chamou e ele queria alguma forma de poder ajudar a esposa que estava no tratamento. Ele até comentou comigo, porque ela fica muito irritada, muito assim. Eu falei, meu amigo, isso é normal, a gente também fica irritado, então você tem que entender. Sim. E na situação dela é muito pior, né? Não é só na TPM, né? Não é só na TPM, né? E aí ele falou, não, porque eu não tenho isso, porque a minha cidade é uma cidade bem do interior, eu não tenho aqui, tipo, que nem eu sei que você mora aí no litoral, que você tem shopping, tem praia, aqui eu não tenho shopping. Eu falei, tu tem praça? Tem uma pracinha. Eu falei, mas não precisa nem ir na praça. Faz o seguinte, no dia que ela fizer o tratamento, algum tratamento, quimioterapia, aplicação, no dia seguinte, naquele dia ela ainda vai estar meia irritada, vamos dizer assim, que nem você quis dizer, né? Uhum. Mas espera um dia a mais, faz o seguinte, você pega ela pela mão e fala, vamos sair, vamos dar um passeio. Lembra que ela disse, mas vamos aonde? Eu falei, não, vamos passear. Sai na sua rua, dá a volta na sua quadra. A gente normalmente está acostumado muito a pegar o carro até para ir para a padaria. Então muda esse teu sistema. Sai com ela de mão, vai andando, vê as casas que a gente não nota de cores diferentes, árvores que a gente não nota no dia a dia, que a gente vai começar a notar. Só isso de você estar com ela andando e vendo isso, vocês notando e comentando, isso já é uma ajuda ótima, primordial de início. Agora, as outras coisas, eu até brinquei com ele. Se você quiser aprender a fazer alguma sopinha lá fácil, alguma coisa, aí tu segue, procura lá na página que eu coloco tudo lá. Mas essas coisas, eu quero te dizer o quê? Que as coisas mais simples vão ser a mais importante nesse momento para elas. Então, não se prende a shopping, ou passeios, ou jantares, alguma coisa assim. Isso é mais importante. Coisas grandes, né? Bem isso, é mais importante. Pelo que você está falando, você incentiva a voltar a ser namorado. Bem isso. Né? Isso. Incentiva a voltar a ser namorado. Isso. Porque depois de um certo relacionamento, a gente deixa um pouco, desliga um pouco, né? Isso. Então aí é uma maneira de estar ajudando o marido, estar ajudando a esposa no tratamento. Não só acompanhar, né? E essa questão que você falou é importante. 80% aí dos casais acabam se separando, né? E, enfim, é triste escutar isso, né? Porque se a gente tem um índice tão alto de cura, mas a gente não pode ter um índice da separação. Num momento como esse, né? É bem louvável o marido estar junto. Às vezes até comenta assim que dependendo de cada um na sua religião, a gente casou numa igreja católica e a gente tem aquele negócio no altar e a gente escuta, né? Na saúde e na doença. E por que nesse momento você não vai seguir isso? E até eu sei que às vezes nós homens, com alguma gripinha, alguma coisa, a gente se abate muito, a gente fica meio reclamão e tal, né? Então esse momento a gente tem que entender também. Sim. Então não é só... Dizem que o homem é mais manhoso, né? Então, é bem isso. Né? Mari? Então. Muito manhoso, nossa. Ele então, essa semana já veio me dar um trabalhinho aí, vai, levanta-te e anda, vai. Eu tive dengue também, eu fiquei baleado, porque dengue não é fácil não. Cara, vamos parar com isso. Quando eu falo isso, eu falo, então é esse sentido. E aí eu até comento e falo assim, né? Nesse caso, que nem dos maridos que abandonam, quando teve um podcast que teve um marido que mandou uma mensagem, uma pergunta, ele não aceitando de forma nenhuma, eles querendo sair de todos os tipos de desculpas, dizendo que não tinha condições de continuar, que ele não aceitava. E aí eu comento muito assim, para dar tipo um exemplo de que nós homens precisamos entender que nem eu casei com a Mari, eu não casei com o corpo dela. Então, o importante é ela. E não vai ser uma metade de um seio ou sem um seio que vai fazer diferença se eu amo essa pessoa. Até quando o médico disse para ela assim, você vai perder um seio, eu brinquei com ele e falei assim, não tem problema, doutor. Primeiro, duas coisas. Se ficar sem, eu tatuo aqui, eu amo a Mari. E se ficar sem, eu vou ter um divertimento diferente. Sim, né? Eu não vou ser igual a todo mundo. Sim. Mas é a realidade. Então, aqueles que se pegam muito nisso, porque é uma forma física. Se pega no detalhe, né? Se pega no detalhe. Não é essa a diferença. E falando, Mari, qual você acha que o Antônio foi a maior inspiração para criar realmente a página, né? Que hoje ela segue um outro segmento de palestra, que a gente já vai falar nisso, mas no primeiro momento assim, o que você achou? Assim, que a ideia foi do casal, mas o Antônio que tocou... Foi um conjunto de ideias, na verdade, necessidade, e tudo foi favorecendo para ele, porque teve um dia, para ele que eu digo nós, né, e para o marido, no caso, teve um dia que na janela, eu falei assim com Deus, porque o meu médico falou assim, a tua tia teve câncer, tua avó? Não. Pô, só você, então o negócio é teu mesmo, né? O médico, ele falava assim, tipo de uma brincadeira, mas levando pro sério. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí foi quando um dia eu perguntei pra Deus assim, o que eu tenho que fazer? Porque se isso tá acontecendo comigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então me mostra o caminho.
Aí foi quando um casal foram lá em casa me chamar para ser à frente de um serviço, de um trabalho voluntário para arrecadar bolacha, café e chá para o Hospital Guilherme Álvaro, porque as pessoas que vêm de perua, de van fazer o tratamento ficam de lá, outras cidades do litoral. De outra cidade do litoral bem longe. E até do Vale do Ribeira vem para cá. Exatamente, fica o dia inteiro sem comer nada, que eles não têm um dinheirinho, velho, para um café. Então aquilo me quebrou e a gente tinha combinado com o rapaz que a gente não tinha carro. Então ele ia lá pegar a doação no salão dele, era tanto que depois virou vários lugares arrecadando pra gente e ele foi passando pra... Só que o carro dele lotou, aí veio um segundo, veio um terceiro, foram 3 carros cheios, só um motorista, o resto tudo cheio de doação. Tu tem noção de quanto que a gente recebeu? Essa doação foi em conjunto destinada para as tulipas lá do hospital. Do hospital, tá? Porque elas já fazem esse trabalho dentro do hospital, então a gente arrecadou mais para ajudá-las também. Aí foi quando eu falei para ele, você tá vendo aonde a gente tá indo, né? Você tá vendo que agora a gente não pode parar mais. Lembra quando eu te falei isso? Aí ele falou assim, nós não vamos parar mais. Nós vamos ajudar todos aqueles que precisam de informação, de apoio, de carinho, seja o que for. Aí a gente tá indo com Deus, assim. Deus fala pra gente, ajuda aqui. Ele é muito legal porque as pessoas procuram a gente ou sinalizam, alguma ONG liga pra gente, a gente vai preparar tudo, faz tudo, né? Entrega. Vai preparar, né? Entrega. Então, quer dizer, esse trabalho está sendo muito bonito, até para ONGs que a gente ajuda, como para uma pessoa sozinha que está lá passando por esse tratamento. Tem pessoas já, uma moça que não tinha nem mais pai e mãe, que morreram infelizmente no Covid, perderam os pais e a mãe dela, e o namorado abandonou ela ficou lonely, né? Então quem apoiava ela? E aquela mãe com o filho doente, com medula óssea, o menino veio até falecer, e a gente ligava para ela de madrugada, ela ligava pra gente a hora que você quisesse, pode ligar. A gente ficava com ela no telefone, não era? Dando apoio. Legal de vocês, ô Mari e Antônio, que é de forma gratuita, é de coração. Vocês acabam ajudando várias pessoas. Só que a gente sabia que ela era humilde, a gente desligava o telefone e ligava para ela. Desde que a gente te liga. A gente depois que começou isso, que a gente falou, nós vamos seguir isso, eu falei, só que isso vai ser o nosso xodó do coração. Sim. Que a gente passou por isso, a gente também aprendeu com isso, né? A gente também aprendeu com isso. E aí virou nosso xodó. Então foi o que eu falei para ela, seja onde for, a gente vai fazer gratuitamente o que chamar de forma voluntária. Que a gente fica muito feliz quando acontece isso. E assim, a gente tá no mês de outubro, né? Outubro rosa aí, né? Eu garanto que eu tava acompanhando na rede sociais de vocês muitas palestras, mas não é só no mês de outubro. Não. É o ano inteiro. O mês de outubro é um mês pra gente chamar atenção, a gente fazer mais campanha, mas a gente sabe que o Antônio e a Mari, aonde chamar o ano inteiro, com certeza, né? A gente vai com o maior prazer, né? E aí, pegando esse gancho aí nessas palestras que vocês dão de orientação sobre o câncer de mama, o tratamento, a Mari dá o depoimento, o Antônio fala dos cuidados que tem que ter, que é as coisas que o nome já diz, né? Marido junto, então tem que estar todos os momentos aí. E qual a principal pergunta, né, que vem nas palestras, assim, para vocês? Que toda palestra deve ter uma pergunta-chave aí. Ela fica me virando. Porque às vezes ele não mede palavra? Não, aqui fique à vontade. Não fala isso, não. Fica à vontade, Antônio. Aqui fica à vontade. Sem polêmicas. Ela fala, depois eu vou comentar um, depois ela pode até comentar um outro que passou com ela no hospital. Mas um que é muito engraçado, e eu sei que muitas pessoas têm curiosidade disso, né? Curiosidade de saber, porque gera muitas dúvidas, né? Quem está fazendo um tratamento de câncer, fazendo aplicação de quimioterapia, como justamente a página é Marido Junto, a gente também tenta dessa forma também ajudar e comentar disso, alguma coisa. E aí vem me perguntar, e como é que é o relacionamento sexual, né?
Essa é a pergunta tinha essa pergunta aqui, tá vendo? Mas essa é a pergunta que mais fazem mesmo. E às vezes, quando a gente faz palestra e não fazem, eu costumo até comentar para as pessoas, porque às vezes ficam com vergonha. Não, exatamente, era outra pergunta, que às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. Ela tem a dúvida, né? Tem um trauma ali, mas não quer perguntar. E aí eu costumo dizer... Mas e conta aí, Antônio, como é que faz? Então, porque eu sei que muitas pessoas têm curiosidade. Pode ter um relacionamento sexual normal, só que precisa ter muito cuidado. Ou seja, a própria médico explica pra gente, para um relacionamento você tem que usar um preservativo, porque ela está fazendo um tratamento de quimioterapia, e aí é aquele momento que eu brinco, que no momento da relação, se você não usar um preservativo, mesmo sendo a sua esposa e tudo, você vai sentir tipo... Vamos brincar assim, como se fosse uma queimação, uma ardência? Uma ardência. Porque tem mulheres que têm, tem mulheres que não têm. Eu, infelizmente, eu tinha, entendeu? E isso tudo, a médica e a ginecologista, a oncologista junto, vão instruindo a gente, explicando. Em momento nenhum eu posso te falar assim... Uma, eu não me sentia sozinha porque eu tinha Deus do meu lado, e outra porque eu era amparada pelas minhas médicas e enfermeiras. Então... Eu me sinto mó chique quando eu falo assim, eu tenho uma oncologista, uma ginecologista e uma enfermeira. Eu tinha mesmo, uma pessoa responsável por mim lá dentro do hospital. E aí eu comento isso e falo justamente para as pessoas ficarem sabendo que a curiosidade é essa, mas de início também eu não tinha isso. Depois eu fui ter informação, fui perguntar, né? Porque precisa se informar para fazer. Então eu brinco às vezes nas palestras, falo assim, não pensa que vai torrar, não vai, você vai sentir uma ardência, então é indicado fazer dessa forma. Mas existe, que nem eu sempre friso muito nas palestras, que a relação sexual não é só penetração, existe outras formas, mesmo porque a mulher durante o tratamento, por causa da quimioterapia, ela tem um ressecamento, que dificulta tanto para ela quanto para o homem também, com o marido. Então não existe só penetração, existem outras formas de dar prazer e de se ter prazer, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí vocês descobriram juntos. Também isso. Então tudo é um aprendizado. Tudo que a gente aprendeu, que foi tornando-se diferente, até no dia que eu não estava disposta, eu estava disposta, e ele respeitava, graças a Deus, né? Ele já sabia que naquela semana de químio nem contar a história dava. Mas ela levou um susto no hospital, ela pensou que... porque, olha só, a pessoa sai do centro cirúrgico. Aí chega lá, entra a enfermeira e fala assim, olha, você vai ter que fazer xixi para ter alta. O que tu mais quer? Conseguir urinar, né? Sim. Para poder sair do hospital. Aí Só que aí o psicológico não deixa. É horrível. Aí trouxeram um monte de coisa para mim tomar, água, açúcar, não sei o que, para conseguir. Aí quando eu senti vontade, eu falei, agora, me leva no banheiro. Aí, eu tava livre, eu tive que colocar um pique, ó. Porque a minha veia é muito fininha para tomar quimioterapia. Então, no dia da cirurgia, que acabou o meu tratamento, eles tiraram. Mas eu acordei com outra coisa no meu braço, que era o dreno, né? O braço não sei, né? Então, mas só que nesse daqui tava o soro. Era soro, dreno, dava que nem uma patinha dentro do hospital. E aquele avental horroroso, né? Que fica atrás aberto. Aí eu pedi para ele, vamos lá, só que... eu vou segurar as coisas aqui, né? Pra não cair. E tu abaixa meu lingerie, entendeu? Minha calcinha. Aí ele pega... Quando eu levantei, que eu falei, abaixa pra mim agora. Porque eu não conseguia me abaixar. Eu não podia abaixar, porque eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Ele arranca assim, ó. Vum! Aí eu tomei um susto assim, que eu falei... Menina, eu acabei de sair do centro cirúrgico, tu tá querendo... Mas, tipo, brincando, porque eu via que ele tava tenso, sabe? Então, aí eu comecei a brincar com ele pra ele ver que eu tava bem. Mas na hora que ele fez assim, eu tomei um susto. Agora não, né? Agora não, pô, acabei de sair do centro, cheirando a remédio praticamente lá dentro, tá louco? Aí a gente começou a dar risada, tudo, só que eu falei pra ele... E caiu no chão, né? O chão do hospital não é assim, né? Então aí eu falei, pega outra lá que eu vou ter que trocar porque tu derrubou no chão. Quer dizer, isso ele também foi aprendendo, que era só descer um pouquinho, me ajudar a sentar. Nós homens estamos acostumados, vamos no banheiro, a gente arreia, não tá nem aí ligando, né? Tipo, joga pra cima da cama. Agora. Sim. Então, também foi uma coisa que eu aprendi, né? Que eu precisava me ligar também. Bobeira, mas assim, é uma bobeira. Então, mas essas dicas ele não tinha. Hoje ele pode passar pras pessoas. Hoje a gente passa. Em todo bate-papo
que a gente vai? Sim. Nas palestras de educação, na palestra eu vejo que você também ensina as moças, as mulheres, né, fazer o próprio exame, né, que é o principal, né? Isso. E muitas esquecem disso, né? Porque o que a gente quer passar? E aí só lembra no Outubro Rosa. Aí vai estar todo mundo. Tá todo mundo. Aí fica 11 meses sem se tocar. Não pode. Sabe que Na verdade, legal? homem e mulher tem que conhecer seu corpo. Você sempre passa a mão na tua perna, você sabe que tu tem um calombinho aqui. Aquele calombinho ficou um pouquinho mais duro. Opa, o que é isso? Entendeu? Você tem que conhecer seu corpo todo, teu joelho, internamente, externamente. Tem que conhecer o teu corpo todo, pra você saber. Hoje, até minhas pets que eu tenho lá em casa, cachorrinha, eu conheço todo dia atualizando elas. Eu conheço elas todinha. Porque elas, coitadinhas, não vão saber fazer isso, né? Hoje em dia os cachorrinhos também passam por essa situação. Então eu conheço todo mundo. Ele e só meu filho que não vou ficar alisando aquele brutamonte, né? Porque já tá grande, né? Já tá grande, mas eu falo pra ele, filho, vai tomar banho? Ele também, ele já é educado nesse sentido. Nesse sentido. Legal. Tem mais uma pergunta aqui que a gente elaborou e a gente comemora o Dia Mundial do Câncer, né? Todo mundo acha que é no mês de outubro, por causa do Outubro Rosa, e na verdade é no dia 4 de fevereiro, né? Hoje está estipulado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E eu vejo que vocês fazem campanha o ano inteiro. E essa data é uma data importante, porque aí não fala só do câncer de mama, né? Como no mês que vem a gente vai falar do câncer de próstata, ela fala do câncer como um todo. Né? E chega perguntas para o marido junto de outros tipos de câncer ou não? Só de câncer de mama? Como é que funciona? Normalmente é mais sobre o câncer de mama mesmo. O que tem acontecido nessas 2 últimas palestras que a gente teve, tem algumas pessoas que vieram perguntar: mas vocês também não pensam em comentar sobre... Agora vem o mês de novembro, né? Sim. Para os homens e tudo. Eu falei: olha, a gente prefere continuar nesse mesmo nicho porque a gente passou por isso para ser mais específico. Mas é um assunto muito interessante, mas a gente prefere ainda continuar nessa mesma forma. A gente pede para todos conhecer seu organismo, eu acho que a gente já está nesse Estão ajudando. E na verdade, assim, né? Como ele está falando de ajudar a esposa, a companheira, enfim, independente do câncer, né? Os cuidados, né? A ajuda em si do marido para qualquer tipo. É que vocês acabam focando pela situação que a Mari passou e vocês passaram junto, né? Mas o que eu queria destacar é que não é só no mês de outubro que a Mari e o Antônio fazem palestra nas empresas de forma gratuita, de forma voluntária. Mas dizer que o câncer não aparece só em outubro, né? Sim, não aparece em outubro. E eu tenho uma história sobre câncer. Tinha uma menina que trabalhava comigo que ela descobriu aos 21 anos câncer de mama. Aos 21 anos. E ela fez um tratamento, ficou afastada, uns 4 anos afastada da empresa e tal. Enfim, a gente tem amizade até hoje. E ela perdeu, e eu sempre brinco com ela, eu tenho muita liberdade com ela, que eu falo: antes tu não tinha nem peito. Depois que você teve câncer, ganhou até silicone, né? Eu até brinco com ela. E ela teve, né, enfim, faz alguns anos já, isso deve fazer uns 15 anos atrás. E o corpo dela rejeitou o primeiro, que era 150. E aí ela fez depois um tratamento tudo de novo, porque o corpo rejeitou. Porque existe cada silicone tem isso. Formato. E aí ela colocou 220. Eu falei: caramba, tu ainda é sortudo. Agora tu colocou um grande, né? Porque não tinha nada, né? Enfim, ela, graças a Deus, tá muito bem. Isso já faz alguns anos, né? Claro que tem que fazer o acompanhamento com uma certa frequência. Os 10 primeiros anos é o mais importante. E depois, né? Se todo mundo diz, se em 10 anos não aconteceu nada, não vai acontecer mais. Mas é importante cuidar o tempo todo, né? Nós estamos esse mês comemorando 6 anos de remissão. 6 anos. Que é muito importante pra gente, né? Ainda temos 4 pela frente. Sim. Mas é aquela coisa, pra gente, cada mês, cada data de exame dela, a gente retorna ao início, né? Sim. Porque a gente fica naquela expectativa, vamos aguardar o exame. Porque a gente tem Só que hoje com mais conhecimento. Sim, hoje com mais conhecimento. Mas o susto, talvez um medo um pouco, ele aparece sim. Sim. Né? Porque a gente volta lá no início de novo, né? Será? Mas graças a Deus tem corrido tudo certo, tudo bem. Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta que também vi nas postagens de vocês. A lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias? Isso, que fala um pouco lá que o público em geral não conhece, que hoje existe uma lei federal, né, da pessoa, e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Muitos, assim, é lei, né, que a gente tem que começar o tratamento dentro desse prazo. Mas você sabe que não é bem assim, né?
Não é bem assim. Nem no particular isso corre, vou dizer. Porque a gente tava conversando, né? Sim. Vai, faz o exame. Sim. Aí depois tira o fragmento, mais 15 dias. Aí marca o médico, demora mais quantos dias? Porque hoje em dia tu consegue médico em 30 dias? Não. Impossível. Então tu joga a tua A não ser que tu dê uma de maluco, chegue lá, caia e tal, né? Ou chegue numa ambulância, eles vão fazer tudo. Que a minha médica, a oncologista, ela colocava urgente. Aí eu passava na frente do pessoal. O Mas o pessoal diferencial do SUS não consegue. o problema é esse, né? Isso A gente, graças a Deus, a gente teve um plano de saúde, teve um acompanhamento, teve uma ajuda até Eu da acho que eu própria cheguei empresa. até antes dos 60 Não, o seu dias deu normal, porque foi... né, mas plano quem de saúde foi... infelizmente vai pelo SUS, demora muito. Aí tem que passar pela triagem, depois pelos exames, depois voltar tudo de novo lá, conseguir achar o médico. Aí já não é o mesmo médico, elas nunca pegam o mesmo médico, é o médico que tá te plantando. Então, aí o que tu tem mesmo? Volta tudo de novo, olha. Então, é muita perca de tempo, sabe? É uma das coisas que a gente tentou, né? Um candidato aí que tava pra entrar, não sei nem se entrou, porque a gente não quer vir hoje com o nome de ninguém, para tentar ajudar a gente em nome de todas as pessoas que estão procurando o SUS aí para tratamento, né? Que elas consigam, que essa lei... Exatamente, que a lei realmente seja a realidade da população, entendeu? né? Porque tá muito bizarro, eu acho né? que se tiver uma boa vontade, consegue-se fazer que isso seja... que consiga se cumprir isso. Sim. Mas acho que hoje em dia tem umas dificuldades que não vem ao caso falar, que atrapalham um pouco. Mas eu acredito que tem muitas páginas de mulheres que falam sobre o câncer de mama, que muitas têm se juntado para tentar, vamos dizer assim, apertar para tentar ver se consegue dar andamento nisso para que seja mais rápido. Então a gente torce por isso. Tá tendo uns conhecimentos paralelos e a gente tá tentando aí também... fazer valer um negócio, sabe, funcionar. E inclusive a gente também tem um toque de mama, né? Uma amiga nossa lá em Salvador, que a gente se fortalece assim, ela lá, vai eu aqui, entendeu? Mas a gente então o marido junto não é só na Baixada, né? Em todo o Brasil aí. Nós fomos para Salvador para conhecer ela, inclusive. Que legal. Ela tem uma página também lá, ela teve câncer na mesma época que a Mari, e a gente vai fazendo amizade, né? No mesmo dia, começamos o tratamento no mesmo dia. Negócio muito doido. Vira uma rede realmente de amizade. De conexão, né? E o Leandro aqui, além de me dar bronca, ele tá fazendo mais uma pergunta aqui. Alguma pessoa que participou da palestra de vocês já voltou para dar um depoimento? Após o término da palestra, muita gente já vem conversar com a gente. Sim. E é tão legal isso, não sabe? E sabe o que é mais interessante? Porque algumas palestras que a gente fez agora esse mês, a gente fez numa empresa que a maioria tinha homens. Então, as minhas palestras preferidas são quando a quantidade maior são homens realmente, né? Sim, sim. E é engraçado às vezes você notar que às vezes chega em umas empresas que chega o homem, ele senta ali, mas ele tá meio fechado, meio assim para assistir a palestra. Tu percebe, né? O semblante mais pesado. Da pessoa. E assim, não olha pra ninguém, ele foca numa coisa e fica. É engraçado, mostra, né? tipo assim, que não está muito interessada, mas eu tenho que estar ali. Só que o que é gratificante é quando termina a palestra, essa mesma pessoa vir e acontecer de vir e se emocionar e chorar com a gente, sabe? E conversar e agradecer. Que chegava lá com cara de rabugento e depois sai todo emocionado. É muito legal, porque eu aprendo também, né? E tem coisas que eles nem imaginam, né? Que aconteça. Foi muito grata também nessa última. Tinha um senhor lá no fundo, assim, a fisionomia dele, assim, me passava que era um gerente, um diretor, alguma coisa. Porque até o do jeito... estiloso, um homem bem estiloso, assim. Até o jeito dele sentar, era elegante. Tudo. Assim, esse daí deve ser algum bambambam aqui dentro da empresa, né? Aí eu, passando a palestra, às vezes ele ria, às vezes... Eu assim, gente, nós estamos chegando ao término, se alguém... quiser fazer uma pergunta ou dar o seu depoimento, por favor, vocês fiquem à vontade. Aí ele levantou a mão. Aí eu, olha, quem vai falar? O bamba, eu na minha cabeça. Ele era um coordenador de área e a esposa dele estava passando por um tratamento. E ele falou que várias coisas ali
ajudou ele a fortalecer nas ideias que ele já tinha. Então isso para nós é gratificante, né? Nós conseguimos... dar aula, dar uma palestra, a maior recompensa é essa. Numa palestra também teve um rapaz de uma empresa novo também, que quando terminou a palestra ele veio conversar com a gente dizendo que se não me engano, acho que era a tia dele, tinha tido câncer e fez todo o tratamento. E aí depois ela já estava nesse período de remissão e ela tem que tomar uma medicação, só que ela se desiludiu e se entregou. E aí a medicação ela não tomava. Então ela foi cada vez piorando mais, eles tentando ajudar e tudo, e ela acabou falecendo. Que ela guardava embaixo do colchão. Após isso, descobriram que a medicação ela escondia embaixo. E aí é quando eu falei para ele, você não tem que sofrer com isso, que foi uma escolha dela. Só que a única coisa que eu posso te dizer é que assim... O sentido do marido junto de ajudar as esposas é o sentido que você talvez não tivesse tido na época uma informação, mas que ela precisaria uma ajuda médica, que eu digo, uma psicóloga, uma orientadora, para poder orientar ela não se entregar dessa forma. Então, essas coisas a gente também vai aprendendo e vai sendo gratificante você ouvir. Sim, e aí vocês acabam ajudando outras pessoas. Que eu acredito que depois de uma palestra você vai fazer um post já sobre isso. Sim, né? Vai passar isso para frente, essa informação. Né? E aí acaba fortalecendo a página, né? Os contatos, né? Essa linha de pessoas que estão... A única coisa que a gente tem vamos dizer, um tratado nós dois, em qualquer palestra, qualquer conversa, a gente nunca vai chegar e perguntar, alguém aqui está passando por isso? Porque a gente não quer pressionar ninguém, a gente quer deixar que a pessoa... à vontade, né? É um depoimento, né? Se a pessoa quer abrir o coração dela... A gente tá ali para... Tanto que eu me desloco da onde eu tô, eu vou lá, abraço a pessoa, pode falar. Às vezes a pessoa tá presa, ainda não consegue falar. Aí tu vai fazer assim, pode falar, tô aqui, ó, do teu lado. Aí a pessoa fala, cara. Tem um momento da palestra assim, que ela conversando, ela se direciona a alguma pessoa, qualquer pessoa que tiver. Eu chego nos mais duros, assim. E ela conversa e pede um abraço, pede para levantar um abraço e diz, a gente precisa ter mais esse contato. E isso é muito, muito legal durante a palestra, porque até a pessoa que está mais retraída, porque isso ajuda a mudar. Eu entro assim, falando assim, ninguém precisa responder o que eu vou perguntar agora. Alguém aqui consegue falar eu te amo para um amigo que está do lado da empresa? Eu te amo não é coisa corporal, não, paixão. Eu te amo de carinho, de compreensão pela... Alguém aqui consegue? Aí tu vê, sabe, aquele silêncio. Pois vocês não conseguem, né? E aquele amigo que chega de cabisbaixo, triste, vocês vão lá, pegam na mão dele e falam, cara, eu tô contigo. Amiga, que ideia e vier, tamo junto. Pois é, né? Pois eu vou contar pra vocês, a família é aqui. Em casa é Deus que deu. A família de vocês está aqui, ó, a empresa. Porque vocês acordam com a gente, vão dar boa noite pra gente, e é tudo com a gente, almoça com a gente. Aqui é a nossa família. Muitas vezes passa mais horas no trabalho do que outra coisa. Do que a família. Eu sempre falo isso em toda empresa que eu passo. Aqui é a nossa família. Então a gente não tem que ter vergonha de chegar, eu te amo. Conta comigo, mas eu te amo assim, ó, tô junto contigo. E isso a gente tem que associar o quê? Que se você sabendo que alguém está no tratamento de câncer, você você tem que ter o contato, você tem que procurar, você tem que perguntar, você tem que mandar alguma mensagem, se está tudo bem, se precisar eu tô aqui, ou ir visitar, mesmo que a pessoa de início se retraia, mas você insista, porque isso é muito importante. Então a gente, ela faz... Para ver até a pessoa que não está sozinha, né, que está no tratamento, isso, né? Isso, que foi o caso que ela comentou numa palestra, uma moça que falou que ela iniciou com o namorado, com o marido, que depois ele saiu e ela fez o tratamento sozinha. Até a mãe dela era distante. Aí a gente que apoiava ela pela internet. Sim. Entendeu? É difícil, velho. E agora vocês me deixaram curioso com uma questão aí. Qual dos dois é professor, palestrante? Da onde surgiu essa questão aí? Ou foi o destino de marido junto, o destino que a vida proporcionou e de vocês hoje? Quando eu fiz para Deus uma pergunta, ele me respondeu no caminho. E é esse caminho que a gente tem que traçar. Entendeu? Não deixar mais ninguém para trás. Ajudar quem precisa. Sim. Eu acho que isso é muito bonito, né? Deus viveu assim, exatamente fazendo isso. Ele ajudava até quem ele não conhecia, curava quem ele não conhecia. Por que a gente não pode encostar numa pessoa e falar, tu tá comigo, eu te conheço? Eu falo até na palestra assim, você consegue abraçar quem você não conhece? O pessoal me olha assim, tomar um toco. Se eu não conheço, eu vou abraçar, né? Você consegue abraçar um indigente de rua, um morador de rua?
É assim. Você tá brincando com isso? Mas eu não. Dizer que quando eu comecei... Eu já fui no indigente. Esse aqui ficava assim, para, tá louca? Não, por favor, senhor, levanta. Vem aqui, eu tô aqui do seu lado. Eu abraçava. O cara tava ali, precisando de um apoio, chorando sozinho na rua, não ia abraçar. Para. Você perguntou de início como se alguém é professor virou, né? Palestrante. A gente virou. Eu digo assim que tudo isso tem uma trajetória de início de quando eu conheci a Mari, né? Porque eu brinquei do início que eu te contei, mas eu era assim, era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Eu quase não falava. E ela é desse jeito, muito expansiva de falar e tudo. Então, como eu falei, se a gente pode dizer que a gente teve ou tem que passar por tudo isso, a gente teria que passar junto, teria que passar junto. E porque lá no início aconteceu da gente se encontrar. Então, se a gente pode acreditar que existe uma alma gêmea, eu acredito que seja isso. Porque ela é mais expansiva de falar, eu era mais fechado, e hoje em dia eu brinco com ela, agora eu tô pau a pau contigo, agora a gente fala. Agora eu gosto de falar. Então, não que a gente seja professor, não, a gente... Não, mas é legal, porque eu dei aula há muito tempo, ainda faço muito treinamento, palestra, enfim. E eu sempre tive vergonha. No começo ficava com medo. Hoje em dia, o assunto que falar... Vamos lá, Fabrício, vamos falar. No início das palestras, a gente era muito sério, muito travado. Aí eu falei pra ele, as pessoas dormem. Exatamente. Eu sempre falo que nas minhas aulas, nos meus treinamentos, ninguém pode dormir. Nem que eu tenha que plantar bananeira. Eu já chego na palestra assim, ei, boa noite, tudo bom? Quem vai sentar aqui na frente? Ninguém vai sentar aqui na frente? Eu falo, só pergunto pra quem senta atrás. Aí o pessoal já vem sentando na frente. Enfim, tem que sempre fazer uma brincadeira pra... Eu faço pergunta de prova, hein? Lá pro fundo, né? Aí todo mundo começa a pipocar pra frente. É muito engraçado. Não, eu tô brincando. Aí depois que todo mundo sentou, eu tô brincando. Aí o pessoal, já sentou na frente. Já sentou à frente. Aí eu não mexo com ninguém que senta na frente, assim, porque eles ficam tudo tímido. Eu vou lá no fundo. Mas eu vou lá no fundo por quê? Quando eu tô indo lá pro fundo pra mexer com aquela pessoa, falar com aquela pessoa, porque eu tô vendo que ela tá meio retraída, meio com sono, o pessoal vira tudo, assim, Vira tudo. Aí já chama a atenção deles, prende eles em outra atenção. Sim. Então eu venho trazendo tudo na mão, entendeu? Sim. Passo pra ele, brinco com ele. Sim. E a gente aprende uma após a outra, né? Às vezes um assunto funciona bem numa empresa, na outra já não funciona. A gente tem que sentir sempre o público. O que eu falei, é isso mesmo. A gente tem na nossa palestra, a gente tem um PowerPoint, né, que conta a história, resume, a gente às vezes nem segue muito aquilo. E posso ser seguro que cada palestra, sempre alguma coisa é diferente de outra, porque segue outro caminho. Exatamente isso. Não faz muito tempo eu fui com uma enfermeira dar um treinamento num colégio e era 3 palestras iguais, de primeiros socorros. E aí eu tive que levar essa enfermeira, eu como técnico de segurança, ela ia me auxiliar. Acabou as 3, ela falou, Fabrício, tu é maluco? Eu falei, por quê? Ela falou, tu fez 3 palestras, uma diferente da outra. Eu falei, não, mas eu segui o quê? Tu nem ligou o computador, eu só deixei a primeira tela. E aí os exemplos eu mudei, né? Na hora eu fui mudando, porque eu fui vendo o público, era diferente, apesar de ser num colégio, era inspetora, professoras, diretoras, enfim. A gente acabou mudando, fazendo simulados diferentes. Mas é o quê? Isso tudo é o tempo, né? Eu acredito que hoje, lá da primeira... Quando que foi a primeira? Vocês lembram? Primeira palestra assim na empresa? Acho que foi na Rochamar. Foi. Mas hoje, se vocês voltassem lá, ia ser igual ou totalmente diferente? Totalmente diferente. É diferente. Totalmente. Primeiro que agora a gente tá mais, vamos dizer assim... O Antônio tá falando mais agora, né? Mesmo porque a primeira quem falou mais foi ela, realmente, porque ainda tava meio retraído e tudo, né? Aí ele só ficava assim pra mim. Não, tipo, falar... Aí ele... Tal coisa. Aí ele levantava uns papelzinhos assim pra mim ler. Pô, eu não enxergo. Tu tá louco, fica mostrando papelzinho pra mim. Então aí eu começava a rir no meio do caminho. Tanto que a palestra eu comecei a dar, tudo. Tava todo mundo pelo Teams lá na empresa. Foi na empresa mesmo. Tava todo mundo pelo Teams, né? Dentro da empresa. Aí eu dando a palestra e tal, quando eu fechei, todo mundo veio, obrigada, mas levei convidadas, uma que já estava se curando e a outra estava iniciando o tratamento. Levei 2 para darem depoimento também, para ver como bate as coisas, sabe? Para provar para as pessoas que é mais ou menos assim, para ninguém ter medo e tal. Então, veio todo mundo, levantou e vieram me abraçar lá dentro. Foi mal legal, né? Aí ele tava lá e ficou todo emocionado, porque realmente... O negócio hoje, é bem forte. Que nem dessa empresa, essa última que chamou a gente, quando veio chamar,
A gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente vai ter uma experiência diferente. Sim. E saber que a gente vai ter contato com pessoas, que a gente vai ter uma resposta diferente, né? Também para aprender, Sim. Isso é muito legal, é especial mesmo. Legal, papo bom, passa rápido. Passa, né? Passa muito rápido. E, enfim... Você quer falar alguma coisinha do quadro, da caixinha? Aqui a gente normalmente leva para... Você quer levantar um pouquinho para mostrar para o nosso público? Aqui a gente normalmente leva, né? Aqui. Aqui a gente leva para as palestras, que é o @marido junto. Uhum. E essa caixinha aqui, eu vou te mostrar. A gente ganhou pra ser bem sincero, a gente ganhou de uma vizinha nossa que viu a gente começando a fazendo as palestras e tudo, e ela deu de presente essa caixinha. E a gente, toda vez que leva a palestra, a gente dá, quando termina a palestra, a gente dá uma lembrança da palestra. Eu vou passar para você, depois eu vou deixar pro Leandro. Leandro tá na Bahia, mas eu vou deixar aqui, para entregar para ele. Eu só vou deixar porque eu sei que ele vai trazer uma acarajé pra gente. A última vez que ele foi, ele voltou doente, não trouxe nada, falou que foi dar comida. Isso é desculpa. Eu também acho que ele fica lá bebendo todas as noites, né? A Joyce que não escute eu falando agora, mas ele fica lá bebendo todas as noites lá na Bahia. Enfim... Tá trabalhando, eu sei, meu amigo, eu sei como é que é. Tadinha. E o papo tá chegando a um fim, mas eu queria fazer a última pergunta. Agora pro casal, tá? A Mari e o Antônio. Qual é o projeto de vida do casal hoje, marido e junto? Primeiro, não parar mais, né? Nosso trabalho recém tá começando. Então, por onde a gente passar, a gente vai fazer história. Marido Junto hoje ainda não é tão conhecido, né? Mas vocês ainda vão ouvir muito falar da gente. Sim. Se Deus quiser. Porque a gente vai ajudar muita gente. Sim. Na verdade, o intuito, se a gente ajudar uma pessoa, a gente já fica feliz. Vocês não ajudaram uma, sim, várias pessoas. Nas palestras, o pessoal fala assim, você vai na minha igreja? Vou. Mas é que eu sou evangélico, não tem problema, filha. A gente vai. Eu vou até na tua casa se tu quiser. É sério, a gente vai, porque às vezes tem alguém que tá passando por alguma Ela só tem que me podar de vez em quando, porque senão eu falo coisas que às vezes não pode falar durante a palestra. Presa, né? Tu tem que respeitar o ambiente. Tem certas coisas que tu não pode falar. Religião, política, né? A gente tem que respeitar. Não... Se a gente respeita o próximo, tem que respeitar. Por mais que a gente não concorde com algumas coisas, né? Mas a gente não pode falar. Que nem isso que ela brincou, né? De tirar a calcinha e tudo, porque ela fala, você tem que falar que é lingerie. Eu falei, não vou falar que é lingerie. Lingerie é mulher. Porque né? Fala calcinha. Na verdade, quando você vai comprar, dificilmente tá escrito lingerie, tá escrito calcinha. Né? Então a gente... Mas é que tá numa empresa e ele tem que ser... Não, tem que ser bem natural. Eu concordo com o Antônio, ser bem natural. Então o projeto de vida do casal Antônio e Mari é não parar mais, né? É continuar aí com... porque tem muitas pessoas, existem muitos cidadãos aqui, principalmente na cidade de Santos, Guarujá, a cidade de Santos, a gente tem estatisticamente que até hoje ninguém sabe os motivos ainda. Alguns dizem que é por causa do antigo polo de Cubatão, né? Que o índice de câncer é muito maior. Eu não sei se hoje é ainda a principal cidade, mas também tem a questão de fazer o exame, né? Aqui a política pública, querendo ou não, por mais que tenha alguns problemas como todas as cidades, mas ainda a gente tem. Outras cidades a gente nem tem, né? E inclusive aqui do nosso litoral. Você tá falando do Guilherme Álvaro, hoje o Guilherme Álvaro atende o litoral todinho, o litoral sul, o litoral norte e o vale. E é forte. E o Vale do Ribeira. O tratamento deles é muito forte, é muito bom. Sim, então vem pessoas de outra cidade fazer o tratamento aqui. Enfim. Então, a gente não quer parar e a gente quer deixar uma sementinha plantada no coração de cada um, sabe? O amor propague, que o bem vença e que você confie no Pai maior, que é Deus. E aquele negócio, se a gente conseguir atingir, que nem você comentou, um marido, a gente já está super feliz. Um que mude a ideia, que nem desse que eu vi do podcast, que queria sair fora, largar tudo, que mude essa ideia dele, isso é o primordial. Que legal, gente. Agradeço bastante no meu nome, nome do Leandro também, que está nos acompanhando aqui, né, lá da Bahia. Tá online. Enfim, agradeço bastante. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, as redes sociais de vocês aí, quem quiser procurar o Antônio e a Mari, marido junto, né? Colocou na tela aí, ó. @marido junto. Marido junto. Eu usava turbante, tá vendo?
É só chamar a gente pelo direct, tá? Que a gente rapidinho atende. Eu tô sempre lá de olho, sempre todo dia acompanhando. Quem procurar a gente fica muito feliz para poder ajudar de alguma forma, ou com uma palavra. Não tenha vergonha não de chamar, preciso de ajuda, uma palavra, sei lá, o que precisar, a gente tenta ver e ajudar no que a gente consegue, né? Parabéns mais uma vez. E lembrando que o Marido Junto faz palestra, dá apoio de forma gratuita. Com certeza. Exatamente. Sem nenhum intuito de querer cobrar alguma coisa, o intuito de ajudar. O trabalho de vocês, sensacional. Estão de parabéns, que continue. Espero que o nosso público aí acompanhe vocês no canal também. São fofos. Né? Enfim. E o programa Tu Vai de Magrela fica por aqui. Semana que vem tem mais novos episódios e com certeza o Leandro vai estar aqui com a gente. Um abraço a todos. Tchau, Leandro.